Olá pessoal, vamos lá então para a resolução comentada da UFMT do bloco de preventiva. Terceira questão, essa é uma questão também do simulado número 3. Teve um baixo índice de acertos, por isso que a gente vai colocar aqui para vocês. Então, é uma questão que falava o seguinte, ele queria o coeficiente de prevalência. Então ele colocava duas colunas, marque verdadeiro para os itens que constituem exemplos de coeficientes de prevalência e falso para os que não constituem. Vamos lá. Muito importante, pessoal. Coeficiente de prevalência, coeficiente de mortalidade. Tem alguns coeficientes que realmente precisa saber, pessoal. Realmente é muito importante. A questão não era difícil, mas infelizmente muitas pessoas erraram. Vamos lá, vamos corrigir isso, que pode vir a cair novamente, tá legal? Então, o coeficiente de prevalência. O que é o coeficiente de prevalência? É o coeficiente da prevalência da doença. Representa o número de casos presentes. Vamos lá. Presentes tem que ser os casos novos mais os antigos. A gente pode falar também número total, tá? Então, isso é muito importante. Tem os números de casos novos. E os antigos? Não tem? Então, não é coeficiente de prevalência. Tem o número de casos antigos, de 6 meses atrás, mas não tem o número de casos recentes, novos. Então, também não pode ser coeficiente de prevalência. O que mais que a gente tem que ter? Determinada comunidade num período de tempo especificado, por ano, por décadas, por semestre, tá? Então tem que ter isso, pessoal. Tem que ter o número total, tá? Casos novos mais casos antigos por um período de tempo especificado. Senão a gente não consegue fazer o coeficiente de prevalência da doença. Número de casos novos, aqui é uma segunda definição, mais o número de casos antigos. Então, número total, tá legal? Em relação ao total de indivíduos expostos na unidade de tempo. Apenas uma outra forma de escrever, mas exatamente a mesma coisa, tá legal? Então, vamos lá. Vamos para a questão. Vocês vão ver que estava bem tranquila. Ó, número de episódios de amidalite de um indivíduo por ano. Tá, qual que é o número de episódios? Ele não falou se é 10 mil, 100 mil, 50 mil. Ele especificou de um indivíduo por ano. Legal, isso foi bom. Mas está faltando número de casos novos mais número de casos antigos. Não tem isso? Impossível, não é coeficiente de prevalência então. A2. Número de casos novos de câncer de fígado por ano para cada 100 mil habitantes. Vamos lá. Ele colocou por ano, legal, para cada 100 mil habitantes. Legal. Agora, quais são os números de casos novos mais números de casos antigos? Aqui ele colocou número de casos novos e os antigos. Não tem? Então também não pode ser o coeficiente de prevalência. Falsa. Número de casos de diabetes em um município. Tá, qual que é o número de casos? A gente não tem, né? Qual que é o número total? Casos novos mais casos antigos? Não sei. Em um município, tá. E o período? Especificação do período, por ano, por mês, por semestre, né? Não tem. Então, falso também. D. Número total de esclerose múltipla por 100 mil habitantes por ano. Vamos lá. Número total de esclerose múltipla. Número total, pessoal. Então, casos novos mais casos antigos. Esclerose múltipla, especificou a doença. Por 100 mil habitantes. Número da população por ano. Tá? Então, tá perfeito. É isso. Coeficiente de prevalência é isso, pessoal. Número total e especificando o período, né? Então 100 mil habitantes por ano, tá? Então tá ótimo, essa é a alternativa verdadeira, então a gente ficaria aí com a última alternativa, falso, 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 verdadeiro, tá legal? Questão bem tranquila, bem conceitual, precisa saber, pessoal, o coeficiente de prevalência, a chance de cair novamente é muito grande. Um grande abraço, ótimos estudos, pessoal.